Olá, rica noite para você, sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT desde 2010. Quero dar para vocês um feliz ano novo, sou super contente de estar aqui nesse novo ano 2019, primeira live. Uma grata alegria poder ter vocês por aqui, poder compartilhar mais informações, ajudar mais vocês nas transformações, em tudo que vocês almejam, para que possam ter sua vida transformada um dia por vez. É isso mesmo, é um dia por vez, a gente dá continuidade, prossegue, tem uma estratégia. E um pouco que eu vou falar sobre hoje é essa questão da gente conseguir se perceber, para a gente saber que atitude vai tomar depois de perceber de onde está, né? Então, não adianta as pessoas quererem resultados diferentes se elas não se libertam de duas atitudes, né? E uma delas é a posição de vítima, e outra é a falta de atitude por estar na posição de vítima. Então, a importância das pessoas terem essa visão, né? A maioria não quer estar na posição de vítima, a maioria não aceita que está na posição de vítima, e esse é um dos principais motivos que ela está na posição de vítima. Ela está escondendo dela mesma o resultado que ela está tendo, o que ela está atraindo no universo, a estratégia que ela está seguindo, mesmo de forma inconsciente, para obter resultados. Então, não adianta a gente querer mudanças nas nossas vidas, transformações, superações, se a gente está ainda nessa atitude, de que, por exemplo, ok, minha vida está com resultados incoerentes, mas aí eu me sinto vítima do sistema, das oportunidades, velho para o mercado de trabalho, caído, ultrapassado. Eu já tive 2 vezes alunos, com a mesma faixa etária. A faixa etária que eu trabalho normalmente é entre adolescentes até quase terceira idade, mas a maioria dos alunos são adolescentes. E esses alunos, eles têm um pique que as pessoas que estão com mais de 40, elas sentem essa diferença, Elas também têm outras vivências, mas a questão toda assim que quando os grupos... Eu lembro quando eu fiz a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, os meus colegas eram muito mais novos que eu e eu não percebia isso, porque é uma questão de atitude mental, sendo que eu corria muito mais, eu fazia muito mais, eu produzia muito mais, eu não era só estudante, eu também era professora e coordenava um curso. Quer dizer, eu tinha um monte de atividades, e aí quando o pessoal veio dizer assim, os mais velhos da turma são... fulano, que eu já sabia que era mais velho que eu, e a mais velha da turma era eu, Mas isso nunca me impediu de fazer o que eu realmente queria. Então, assim, tem também a história de 2 alunos, cara, que eu tava começando a contar para vocês, que tinha um aluno muito empolgado, muito motivado, ele era super tranquilo na dele, mas super produtivo, assim, super de responsabilidade, E ele... Quando ele começou, a empresa que ele trabalhava faliu, então ele ficou sem oportunidade, teoricamente, com quase 50, ele estava sem oportunidade, porque na área dele ninguém estava contratando, não estava se fazendo concurso, era uma época assim, meio obscura para a área que ele trabalhava, e aí ele foi buscar uma outra oportunidade. Nessa busca dessa outra oportunidade, ele montou uma estratégia, ele teve foco, ele não quis nem saber se ele tinha quase 50 quando concluiu o curso técnico, e ele foi para o mercado de trabalho, e por incrível que pareça, ele entrou no estágio, um colega dele se aposentou e ele foi chamado para ficar na vaga pela idade que ele tinha, pela sabedoria, pelo equilíbrio,
pelo centramento na hora de tomar decisões, né? Que ele tinha um perfil que é diferente do jovem. O jovem tem um monte de energia, mas tem pouca experiência em determinadas áreas de convivência, né? Então, ele foi uma pessoa escolhida pela idade que ele já tinha, fora o curso técnico que ele tinha concluído. Então, assim, quando a pessoa chega e diz assim, tô velho, né, perdi emprego agora que eu tenho determinada idade, o que a pessoa está precisando fazer é criar uma nova estratégia, ok? E ir adaptando essa estratégia, né? E ir até o final nessa estratégia e se empenhar e se determinar, né? Que era uma das qualidades que eu achava o máximo nele, né? Essa coisa da perseverança, da determinação. E ele até comentou uma vez comigo que ele tinha uma casa muito agitada durante o dia, e aí o que ele fazia? Estudava à noite, aí chegava de noite, tomava um café e ele daí estudava durante a madrugada. Porque já que ele não estava trabalhando, né, e o resto da casa eu estava trabalhando, eu estava estudando de dia, era uma correria, era uma função, era telefone tocando, era gente chegando na casa, era a campainha, era o cachorro latindo. Então ele criou uma estratégia de estudar à noite para atingir o objetivo dele, né? E muitas pessoas não têm essa perseverança, porque o que a gente precisa? No perseverar é que a gente vai estar também tendo por trás o que a gente quer mesmo, né? O que a gente quer é o resultado, o que a gente quer é a mudança de perspectiva. Que nem outro dia uma pessoa falou pra mim assim, tu não pode com pimenta. Eu falei pra pessoa, e tu não tá me contando nenhuma novidade, né? Me diz alguma coisa que eu não saiba, tá? E aí a pessoa conhece saber o que ela ia dizer, né? Porque o que a gente já tem, a gente já sabe, a gente já tem aquilo ali, a gente já sabe. E aí, olha só, a Érica tá comentando, olha só que legal, a Érica é uma das minhas alunas da mentoria. Eu fui escolhida para a vaga a qual te falei pela idade e responsabilidade. Então, assim, quando a pessoa diz assim, tô velho pro mercado de trabalho, né? E assim, eu acho que quando a pessoa faz, né? Ela passa pelos anos, né? Quando ela passa, ela atravessa várias faixas etárias, ela tem toda a experiência daquilo e ela também sabe o que não funciona, ela sabe o que não dá certo e ela sabe o que é preciso fazer, para entrar num novo resultado, num nível de patamar de resultado. Claro que a Érica já fez um trimestre comigo de mentoria próspera, ela tá indo pro segundo trimestre, coisa boa, né, Érica? E tudo porque a pessoa se permitiu se transformar, se permitiu ser conduzido. Eu lembro que essa coisa de vítima, assim, de eu não tenho oportunidade, isso foi uma das coisas, assim, que eu sempre busquei possibilidades, né? Com 9 anos de idade já fazia reforma em acessórios. Eu vendi de tudo durante a faculdade porque os meus pais eram separados e a pensão não dava para pagar meus estudos e a morada fora de casa. E então eu criei estratégias para sempre ter algum dinheiro entrando, Então essa questão de sou mais velho, não me encaixo no mercado de trabalho, eu sou mais isso, né? Eu já tenho tal idade, que é o que pensa um outro aluno meu, e ele não consegue avançar nos estudos por causa disso, porque eu sou velho, né? E aí a pessoa esquece que quanto mais idade a pessoa tem, mais ramificações cerebrais ela tem, ou seja, ela tem mais condições do cérebro, o cérebro tem maior plasticidade, ele tem mais ramificações nos neurônios. Criam-se neurônios com o passar da idade, né? Quem não sabe disso. Mas a questão toda é que com o tempo o cérebro fica melhor, ele não fica pior. Claro que se a pessoa tem uma doença degenerativa, como Alzheimer, como demência, minha avó tinha demência também, minha avó tinha esclerose múltipla, demência, Parkinson.
Mas quando a pessoa não tem nada disso no cérebro dela acontecendo, ela tem condições, mesmo com os problemas cerebrais, ela tem condições, usando métodos específicos, de ramificar os neurônios cerebrais, mudar as zonas de aprendizagem, e tem tanta coisa que pode acontecer de bom. E eu conheço uma praticante EFT norte-americana que ela já tá com 85 anos, e Patricia Carrington é o nome dela, tava tentando lembrar o nome dela, e ela diz que além da EFT ela faz meditação, então são as duas coisas que ela usa sempre, e a meditação ela faz há uns 40 anos, e a EFT desde a sua criação em 95. Então, são os dois pilares que ela usa assim de forma constante, né? Consistente, persistentemente, tá? Outra pessoa assim, que aí agora a gente vai falar de famosos, né? Que fizeram EFT com mais de 80 anos de idade. A Louise Hay descobriu o EFT com mais de 80 anos de idade. E com 60 ela descobriu um câncer e teve ainda uma sobrevida de mais 30. Então, assim, o que essas pessoas estão fazendo, né, para deixar de ser vítimas das circunstâncias e passar a ser co-criadoras conscientes das suas histórias? Elas estão usando métodos que possam dar um passo a passo para tirá-las de onde elas estão. Eu lembro que na minha época era tudo bem mais complicado, né? Quando eu era adolescente e depois passei a fazer a faculdade, tá? Eu lembro que era tudo mais complicado e mesmo assim eu acessava as informações, mesmo assim conseguia uma outra maneira de ter um recurso, mesmo assim quando tudo pareceu estar todas as portas fechadas do mercado de trabalho, eu vendia assinatura de jornal. Quer dizer, eu sempre procurei um caminho para mim, né? E eu me lembro assim que mesmo durante um tempo que eu estava fazendo só entrevistas, muita aula particular eu dei, porque eu não tinha ligação com nenhuma instituição, e eu tentei tudo que apareceu pela frente, e mais ainda, o que eu criei de condições para que as coisas pudessem se mudar, se transformar, né? Eu me lembro que eu fiz um cartaz à mão, não tinha nem impressora na época, nem computador. Eu fiz um cartaz à mão sobre trabalhos de química, física, matemática, né? Que eu podia auxiliar, e o serviço foi aparecendo para eu fazer. Porque eu fui lá e fui atrás da oportunidade. Eu tinha em mente já na época, porque eu já estudava PNL, tá? A PNL ela faz parte da EFT também, tá? Eu já sabia que o não eu já tinha, então eu precisava ir atrás de oportunidades, né? Eu precisava encontrar os sims, né? E tudo isso porque eu tinha um objetivo. Eu tinha um objetivo que era ter a minha renda, só que eu não sabia que toda a minha bagagem emocional, de desconfortos financeiros, de coisas que não deram certo nas finanças, de coisas que não funcionaram para mim, de coisas que não funcionaram para meus parentes na questão dos recursos financeiros, de coisas que não funcionaram para os meus antepassados, que aparecia no meu DNA. Tudo isso eu estava carregando, indo de encontro às oportunidades, porque eu conheci um monte de técnicas, menos a EFT na época, né? Eu conheci só em 2010, mas também carregando toda aquela bagagem emocional, mais o desejo de ir a novas oportunidades. Então imagina a força que eu estava fazendo, né? A canseira que eu estava tomando, né? Para conseguir avançar um pouquinho, certo? Em 2010 tudo se transformou, porque daí eu comecei a usar EFT, depois eu encontrei métodos bem específicos que eu uso na mentoria, que é EFT para riqueza, e que é um método da norte-americana Margaret Lynch, que eu adaptei para um acompanhamento diário de 20 minutos. Então aí toda essa
esse método que já foi testado por milhares de pessoas. Ela já teve grupos praticando EFT, mais de 500 mil pessoas praticando EFT com ela, junto com ela. Tá? E eu aqui fiz o curso, me certifiquei no método, eu tenho autorização para usar o método e eu ainda uso mais outros tantos que vão além, né, da maneira específica de usar EFT para o DNA. Uma outra coisa que se trabalha bastante na mentoria é o dinheiro tóxico, né? Quando a gente foi vitimado financeiramente, ou então foi muito difícil do dinheiro que era nosso por direito divino natural chegar até nós. Por exemplo, eu entrei na instituição que eu trabalho hoje em 98, a EFT foi criada em 95, mas eu conheci só em 2010, quer dizer, 12 anos depois. Isso, 12 anos depois, né? Tava fazendo aqui as contas de cabeça. E toda essa circunstância, a trabalheira que eu passei até eu acessar o que era para mim e depois eu consegui parar de carregar tudo isso que não servia em mim, que eu me acostumei a carregar, né? Já que estava comigo, eu me acostumei a carregar. Então, a sensação assim que sempre que estava indo para um outro nível de relação comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor, vinha alguma pancada, vinha algum desconforto, vinha algum revés, tá? E tudo isso ainda lembrando do meu lado vítima, ainda lembrando dessa condição que a maioria não quer aceitar, a maioria quer ser otimista, né? Mas ao ser otimista, só otimista para mim não resolveu. Eu precisei de otimismo, precisei de praticar uma técnica que foi a EFT que revolucionou tudo para mim. E precisei uma estratégia, um plano de ação. Tá? Se eu não tivesse um plano de ação para atitudes materiais, nós vivemos um mundo que é feito de matéria, tá? Moléculas, um mundo denso, que a gente vê com os olhos, mas pode sentir com outras partes do corpo, esse mundo que nos rodeia. E aí tu não precisa fazer força quando tu tem uma estratégia, quando tu tem clareza de onde tu estás, quando tu tem percepção, tá? E assim, um método fácil, direto, objetivo, as pessoas precisam de um método fácil, direto, objetivo, que é só usar medidas de transformação, ter um antes e um depois, tá? E a importância disso para que a pessoa possa perceber não só sua evolução, mas também possa perceber a sua condição inicial e final, né? Se realmente encerrou aquela questão. Precisa de metodologia para isso, não é simplesmente a gente chegar e pegar sequências, apesar que as sequências que eu tenho no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, para pessoas que têm transformado a vida delas. Isso que é só, esse material é só a ponta do iceberg. O acompanhamento, ele preenche uma lacuna, a mentoria, ele preenche uma lacuna que as pessoas têm um grande vão, né, entre elas se sentirem sozinhas ou elas se sentirem num grupo e evoluírem com um grupo. Tá? Quando eu faço um atendimento individual, sou eu e a pessoa, e depois a pessoa tem que se auto-aplicar as sequências recomendadas depois dos primeiros resultados que a gente tem no atendimento de 1 hora. E aí a maioria não persiste. 10% persiste. E aí quando a pessoa tem um acompanhamento diário, ela tem mais a oportunidade de ter vídeos próprios, né? Vídeos exclusivos para os resultados que ela precisa. Ela tem um mapeamento financeiro, que aí são perguntas para 5 tipos de dinheiro. Um deles eu falei que é o dinheiro tóxico. Ainda tem as dívidas, os ganhos, o dinheiro guardado
e ainda tem as metas financeiras, né? Então, quando a pessoa tem essas questões com 5 tipos de dinheiro, a importância dela ter uma visão clara de onde ela tá, né? Ela ter clareza, ela ter entendimento, ela ter a remoção do véu, tá? E aí, claro, ela tem um poder de escolha consciente da onde ela pode ir. E usando as ferramentas, melhor ainda, né? A Érica mesmo agora citou, obrigada, Érica, por ter comentado aqui, ela citou que foi encaixada num trabalho pela idade e pela responsabilidade agora depois do primeiro trimestre da mentoria, tá? E isso só mostra que é um trabalho transformador, né? Para mim, assim, eu tava percebendo hoje, né? Antes e depois de eu fazer esse trabalho, porque quando a gente faz a formação em coach para riqueza, que é o que eu fiz, né, com a Margaret Lynch, eu me lembro dos valores que eu cobrava, quantidade de clientes, quantidade de acesso a pessoas, quantidade de ideias, quantidade de cursos que eu já dei, né, quantidade de palestras que eu já fiz. Teve um ano que eu dei 18 palestras em 10 lugares diferentes, né? Então, assim, toda essa possibilidade de transformação, né? Que eu nunca ia imaginar isso se não tivesse removido os bloqueios, né? Saído dessa posição, por que não eu? Ou para a situação de como eu posso, então, acessar mais ideias, acessar mais resultados, acessar mais condições, né? E a partir daí ter mais resultados. Então, assim, a posição da vítima, né? Na mentoria eu sempre comento afogar a vítima no tanque, afogar a culpa no tanque, a vítima no tanque, né? Porque são condições, assim, a culpa principalmente, né? É outro aspecto que aparece bastante para quem quer ter resultados diferentes, é muito escondida, é muito entrelaçada, é muito presa, é muito atada, porque a culpa, a gente se sente vítima das circunstâncias ou se vitima com as circunstâncias, né? Então, assim, a gente culpa alguém ou culpa a si mesmo. Então, nessas duas condições de culpar a vida, culpar pessoas, culpar nós mesmos, culpar nosso passado, a gente está sempre a posição da vítima. E claro, quando a gente chega na questão que a gente está culpando a nós mesmos, a gente vai criar subterfúgios de autossabotagem, que tem técnicas bem específicas nos métodos que eu uso, que são simples, mas são... É que nem aquela história, veio um rapaz consertar uma máquina e ele cobrou R$1.000 e ele apertou só um botão. O dono da empresa disse assim, não tem problema, o senhor faça a descrição dos seus serviços e nós lhe pagamos. Porque ele sabia que estava achando que o cara estava tentando dar o golpe, né? E aí ele fez R$1 para apertar a tecla. Depois, segunda linha, R$999 para apertar a tecla certa. Então, é o caminho das pedras, é o atalho, é a condição da pessoa aí com o mínimo de perda de energia, com o máximo de resultados, né? E aí é a pessoa se permitir isso, né? Se ela realmente quer outros resultados. Eu realmente queria muito. E eu nem sabia que ia ser com essa técnica que eu ia resolver. Comecei a usar para uma dor no ombro, bem característica de bursite, e dali eu me empolguei, comecei a ajudar vizinhos, parentes, amigos, e hoje eu ajudo pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem outros resultados. Com a mentoria, eu já estou indo para o terceiro grupo de mentoria, começa dia 20 de janeiro, ainda tem algumas vagas, né? Depois eu vou postar os links para vocês. Então, assim, deixa eu falar um pouco mais da questão de culpar alguém, porque, na verdade, quando a gente está na posição de vítima, a gente está culpando alguém, né?
E eu estava outro dia lendo o livro, eu estava outro dia acessando uma imagem de um livro que eu li há 2 anos atrás, na verdade. O livro se chama Jurema das Matas. E aí fala justamente isso, quem é a vítima e quem é o algoz, né? Às vezes nós somos nós condenamos o condenador, tá? Nós vitimamos quem nos vitima. Que ciclo é esse de perda energética? Né? Que caminho é esse que a pessoa quer fazer? Né? Que desperdício de energia é esse? Que preço é esse que a pessoa está pagando? Que ela vem e ela vem para uma existência, e ela olha a atitude de uma pessoa ou olha a sua própria atitude e condena, e trucida, e fala mal. Né? Então aí não combina com o resultado que a gente quer, porque a gente continua na posição de vítima. A vítima do algoz virou algoz do próprio algoz, né? E isso não muda nada, porque o algoz fez, tá feito, né? Tá feito. Que a gente vai, que atitude a gente vai tomar daqui para frente? Falei sobre a questão dos eventos anteriores relacionados a dinheiro. É um dos 5 tipos de dinheiro tóxico. E se eu fosse fazer a lista de toda vez que eu tive dinheiro tóxico na minha vida, eu acho que eu ia encher uns 5 cadernos, né? 5 partes de um caderno deixa eu ver, 49 folhas cada caderno, por volta disso aí, né, 50 folhas, eu ia encher um caderno, né, umas 5 partes de caderno, com todas as histórias, tanto as minhas com amigos, as minhas com parentes, as minhas com colegas, as minhas dos meus pais comigo, né? As histórias do meu bisavô com a minha avó, as histórias do marido com a minha avó, do vô com a avó, da avó com o vô, né? Todas essas histórias aí, elas são dinheiros difíceis, né? Mesmo a gente tendo direito, e a gente vai carregando essas histórias, vai carregando essas marcas, vai se sobrecarregando com isso. O último item que eu quero falar, né? O nosso tempo já acabou, para variar. Traumas, eles vão direto no DNA. Já tem uma área de biologia junto com a neurociência que se chama epigenética e que está fazendo avanços incríveis, tem um monte de registros, dados científicos, comprovando que eventos traumáticos, estressores, modificam a codificação e decodificação do DNA, modificam zonas do DNA, ativam e desativam zonas do DNA, que é uma coisa assim muito chocante, né? E a gente, tudo isso a gente vai se acostumando. E a grande pergunta é, quando eu vou sair do costume e vou para a transformação? Eu tô acostumada, ok? Estive acostumada até 2018, mas quando é que eu vou para a transformação? Respira fundo. E quando eu vou me permitir essa transformação? Eu quero dar uma recada de pessoal que tá aí, que já apareceu aqui na minha telinha. E depois nós vamos fazer uma sequência de EFT, tá? Para nossa melhor percepção, para se deixar tratar pela vida como a gente acha que merece ser tratado, né? E aí depois eu vou dar uma rica noite, tchau, até a próxima live. Então deixa eu dar uma rica noite, já vão aproveitando, vão compartilhando no seu Face, clique em compartilhar para que vá para o seu Face essa live, outras pessoas da sua rede possam assistir. E para quem depois for ver no replay, no meu canal do YouTube, lá vai ter a oportunidade de acessar essa live, curtir, compartilhar, comentar. Aqui também pode comentar, não tem problema, mas a questão toda é chegar a mais pessoas, né? Esse material tá precisando chegar a mais pessoas e eu conto com a ajuda de vocês para isso. E quanto mais a gente compartilha e comenta durante a live, esse vídeo fica mais tempo no ar, na linha
no feed de notícias do Facebook, ok? Então, deixa eu dar uma recado de Jaqueline, Maria Aparecida, Maria Elizabeth, Catiúcia, a Érica, Alessandra, Grazi, Mônica, Andréia, Rosimara, coisa boa, a Miriam, Deia, Ana, Josi, Geni, Gisela, Dai, uma rica noite para todo mundo, um feliz e próspero e divino ano novo. Quero ter vocês todos na mentoria próxima, mas agora eu já tô com poucas vagas. Eu depois vou postar os links aqui para vocês, tá? E eu quero dizer que ele é um grupo que é montado, mas tem um acompanhamento individual, é uma coisa bem interessante, uma metodologia super bacana. A gente passa por 12 semanas transformadoras e eu quero dizer para vocês que vai ser uma imensa alegria ter vocês comigo. Então eu quero que vocês respirem fundo, solta, e agora nós vamos fazer uma sequência de AFT para abrir esse ano, né, que é a primeira live do ano, abrir esse ano com chave de ouro, tá? Essa live, primeira live de 2019, já tô passando os 419 vídeos, 413 na verdade, vídeos, esse vai ser o 414º vídeo. Tá? E aí, vamos respirar fundo. Soltar topo da cabeça. Eu olho o mundo ao meu redor. Tem coisas que não parecem justas. Muita coisa não ocorre como eu gostaria. Tem coisas que estão demorando para acontecer. Muitos desconfortos emocionais e nos resultados. Não gosto de ter uma vida assim enrolada. Meu passado me condenando. Eu condenando outros. E eu querendo ter outros resultados. Mas sem objetividade. Tudo isso me fazendo sentir impotente. Mas eu quero me abrir para ganhar mais. Para viver mais. Para ter ideias para me fazer atingir esse valor que eu almejo. Ou muito mais. E eu já tô curiosa para saber como é que a vida vai se ajeitar para esse valor. Fico intrigada para saber como tudo isso vai acontecer. Uma parte de mim quer mudanças financeiras. E tudo que vem como reflexo. Mas sei agora que depende de como eu vibro. E depois como ajo com essa vibração emitida. Vai depender também de quanto ainda carrego de desconfortos do meu passado. Sei que tudo isso consome minha energia, me deixa cansada, desconfortável e me faz sentir impotente. Mas também sei que a vida tem muito mais para mim. E eu estou dizendo sim para mais riqueza de ideias que eu de alguma maneira bloqueei na minha vida. Eu aceito a riqueza que todas as áreas podem me trazer.
Começo a me alegrar com esse novo foco na minha vida. Mesmo com o meu passado e dos meus familiares nas finanças, eu me abro para esse ganho extra. Mesmo que anteriormente tenha sido difícil, eu percebo as novidades e as portas se abrindo em 2019. Para todos que querem, inclusive eu aceito ser próspero. Respira fundo e solta. Essa é uma sequência bem legal para fazer mais vezes, ok? Então, eu quero desejar uma rica noite a todo mundo. Grata a todos que já compartilharam a live e depois vão compartilhar no replay lá no meu canal do YouTube com outras redes sociais. Tá? Quero desejar uma rica noite. Depois vou deixar os links para vocês verem as diferenças das formas de inscrição para a nova mentoria próspera. Começa em 20 de janeiro, já tá aí. Só 17 dias. Fico muito contente com essa oportunidade em servir hoje e até a próxima live. Tchau!